Boa noite a todos. 20 horas, 40 minutos, 30 segundos na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. Estamos chegando com a 49ª live. Vida de tarde, comentando no dia a dia. Uma terça-feira maravilhosa que o céu não consegue, com sua casa, com sua paz, com a saúde. E estamos aqui para comentar os acontecimentos. O destaque hoje que eu quero trazer aqui é que saiu uma pesquisa na cidade do Natal, do Pocket PC. Não sei se é um instituto certo, não sei, mas segundo essa pesquisa, a governadora não avaliada, 75% do governo da governadora, perdão, 75% dos entrevistados avaliam como mesma ruim a gestão do ministério. Ou seja bom. Eu diria que esse número é natural. Diante da incapacidade do governo do estado na questão da pandemia, que a gente está assistindo logo no começo, quando a governadora, quando o governo anunciou aquela posição irreal para a nossa realidade, que o Rio Grande do Norte fica aqui de mão com 8.370 mortes, o que era inalcançável. Graças a Deus, a pandemia é veloz, é rápida, mas não adivinha, esse número tão alto em tão pouco tempo. Mas a equipe do governo do estado, que se designa científica, anunciou esse número, causando na população um alvoroço, um medo, eu diria que até um pânico. Vale na época, vou admitir, é preciso de responsabilidade. É necessário ter precaução contra o coronavírus, não ter pânico. Nós não podemos falar nossa vida. Temos que aprender a conviver com ele e a combater para que ele não seja no nosso corpo, na nossa casa. Depois, a governadora ela pega gasta 5 milhões e manda vai lá um consórcio no dente para comprar respiradores, e até agora nenhum desses respiradores foram entregues. Nenhum dinheiro devolvido e ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, ninguém viu. Está em confia. A governadora também fez do Rio Grande do Norte muito pouco citado, que não tiveram hospital de campanha. A governadora prometeu 170 leitos para Mossoró e não entregou nem 100. E mais CAF, ela recebeu um hospital da Polícia Militar
é gordo, é fumado, cujo a estrutura física totalmente adequada. Superar ela inteira, o leito de UTI, e até agora o hospital continua pesado. A governadora desenrolou e desde que com a boca é um bebê que deu soberano, de acordo com o Supremo, não dando na outra dela, e continua adiando a abertura da economia. Porque a governadora entrou no 8, chamado isolamento social, e não sabe ou não quer sair dele. O isolamento foi por de sim, mas é preciso um desconfinamento. E se for pela governadora, ela não teria entendido isso. Não tem. Então, toda essa atitude, ou não atitude, da nossa governadora, justificar a desaprovação do seu governo. Que se a gente copiar, tem muito problema. O governo já passa de 1 ano e meio e não foi capaz. Se colocar a folha salarial do servidor público estadual em dia, o governo está com uma onda populista de combate à previdência nacional, a reforma da previdência nacional. E se quiser usar a responsabilidade governamental que não defendeu a reforma nacional. E agora está tendo que ecoar, está tendo que engolir o discurso e fazer uma reforma da previdência com a alíquota maior. O governo do estado está com a obra do Hospital da Mulher de Mossoró parada. O governo do estado até agora não anunciou um projeto de retomada da sala. O governo do estado efetuou uma greve de professores e que demorou a realizar e que foi pouco divulgada por causa da pandemia e do isolamento social. Então, tudo isso, o julgamento do programa do leite, que é o que eu estou falando aqui, minha gente, não é da minha cabeça não, é que eu acabou no observado político, na mídia local. Então, por tudo isso, não está a avaliar a governadora Fátima Bezerra de uma maneira positiva. É um governo com enorme dificuldade, com enorme problema. Também temos que ser honestos e dizer que isso não é culpa só de Fátima. Isso é culpa de setores anteriores que colocaram o incondicionante no buraco, que fizeram do incondicionante ser conhecido como incondicionante. Porque é um estado que ficou para trás. É um estado pouco industrializado. É um estado que mais de 400 vezes estão desempregadas. É um estado que não tem a sua EN fiscal duplicada. A sua idade, perdão, que é a BR descentralizada. Então, não é culpa de Fátima, é culpa do governo, é culpa
Magari politica ce l'hanno, è colpa nostra, che non occupiamo come deve occupare, che non occupiamo un lavoro di nostro politico come dobbiamo occupare. Então, essa desaprovação da nossa governadora não é novidade. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa, tem uma variação positiva, assim como a valutinha. Mesmo com todos os problemas do presidente Jair Bolsonaro, na pandemia e fora dela. Mas é também importante dizer que o governo federal, ao mesmo papel de mandar recursos, está mandando. O IN já recebeu milhões de reais para compensar a beca que o Estado deve, tanto o Rio Grande do Norte como a cidade, como a cidade, que perderam o FPM, FPE. Então, o governo federal, mas com tudo isso, se a gente for analisar tudo, a gestão do governo federal é pífia, pelo negacionismo, pela acessibilidade. Vamos levar que o nosso presidente disse, está aí, para quem está morrendo. Não deveria dizer isso. Não podia dizer isso. É desumano. Então, não é que o governo federal é maravilhoso. Não. Mas teve está tendo um auxílio que está sendo um pouco mais social da história desse país. Está tendo a recomposição também o doente federado. O que traga a variação do governo é o discurso. O Brasil não deveria, não poderia ter ministro dele há mais de 2 meses. No meio de uma pandemia. E por que o ministro saiu? O primeiro em que Mandetta saiu por ciúme. Por questões políticas. Quer dizer, a política ficou mais uma vez em cima do interesse público. A política não. Perdoe a impressão. A política. Porque política não é isso. Política é fazer bem. Política é procurar soluções para problemas sociais. Não é sapicamente não. Diego. Isso daí não é política não. É política de balada. E até agora, se a eleição para governador fosse hoje, segundo essa mesma pesquisa, quem ganhava era o senador indivíduo. Tem muita capacidade aqui para 2022, muita coisa para acontecer. Um capitão como candidato não tem nada a perder. Essa fita ele ser senador até o final de 2026, até 31 de dezembro de 2026, precisamente. Então é isso, minha gente. Estamos chegando aqui ao final do vídeo de debate, comentando no dia a dia, lembrando que na sexta-feira, na quinta-feira, dia 20, que vai estar aqui é o vereador pelo democrata Pedro Vinícius,
na nossa conversa franca, tipo que compartilhe, participe, mande pergunta e até lá. Amanda jogo de negão foi cara o meu deslocadora. O meu deslocadora é o Mossoró, o Libertad de Mossoró, em homenagem à nossa cidade, que lá é uma cidade pioneira. E aí foi encarar ele agora, para mais uma rodada no brasileiro. Amanda vamos queimar de quis, ou se precisa de limar, como sua faca para final. Mas não está na final não, mas tá. Domingo da final da Liga dos Campeões. O será que Neymar ganha fazendo muito gol. Eu sou o torcedor de Neymar, gosto do futebol dele. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Esse vídeo vai estar daqui a pouco no YouTube, no Facebook. E comente, compartilhe, se não entender, comente. Muito obrigado. Até mais. Fui.